Então vamos dar sequência, vamos partir aqui para as opções de som, que são opções onde eu posso controlar aí e configurar o som do meu computador de uma forma fácil. Essa primeira é o tipo de dispositivo em que eu vou usar para sair o som, né, o áudio. O meu aqui são caixinhas de som, então fica esse alto-falante. Você pode ter, né, também aqui opções como headphone, que é aquele fone de ouvido, e algumas outras opções. Se tiver mais de um, você pode estar configurando de acordo com os dispositivos em que você está utilizando. Aqui opções de gravação, quando você trabalha com o microfone, igual eu trabalho com ele, você tem como estar mexendo nas propriedades e configurando. Se não tem um dispositivo de microfone ativado aí, não tem como você configurar essa opção. Então é só se você tiver, né, o microfone instalado. Aqui opções de sons que eu já falei, através daquela opção de personalização, que não convém repetir, que é para cada recurso do computador eu colocar uma configuração diferente. E aqui eu posso reduzir, né, os ruídos, caso eu trabalhe aí com comunicação com o computador, que é telefonia VoIP, Skype, então eu posso trabalhar com redução de ruídos aí. Opções de sons são bem básicas mesmo. Opções de vídeo são parecidas com aquela em que eu estava falando nas aulas de personalização também. Eu posso escolher uma resolução para ele, que é um tamanho, ó, deixar um pouco maior ainda. O meu está 100% padrão, mas se eu quiser aproximar um pouco mais, lembra que fique fácil para vocês visualizarem, eu posso usar aqui, por exemplo, um médio 125, vou aplicar. Só que ele vai mandar eu reiniciar, então para isso eu não vou deixar essa opção não, senão vou ter que parar a aula e reiniciar tudo aqui. Então não convém ver isso aí, mas só para vocês verem pela pré-visualização aqui, dá para ver que ele aumenta ele. Tem opções para me configurar a resolução também, definindo na forma como nós vimos, em 800x600, 1024 e umas resoluções um pouco maiores ali. Então são recursos para me mexer na resolução e no tamanho do meu vídeo aqui em si. Outra opção muito importante e que cai bastante é sobre contas de usuário. Então, as contas de usuários, elas são extremamente importantes vocês entenderem qual que é a finalidade dela. No painel de controle você vai encontrar, né, esse ícone chamado contas de usuário. Vamos para ele aqui, ó, contas de usuário. Dentro desse painel de conta de usuário, eu posso criar uma nova conta, trabalhar com senha para ela. Primeiro, o que é conta de usuário? Você pode separar o seu computador em várias contas. Então, às vezes eu uso ele aqui em casa, mas eu tenho meu irmão que também utiliza. Então, eu não quero que ele acesse meus arquivos, então eu posso dividir isso aí. Dentro de uma empresa é muito comum, tem lá um funcionário que tem a sua própria conta de usuário com os seus arquivos ali para poder trabalhar. E naquele mesmo computador tem outro funcionário que trabalha em outro turno que também tem a sua conta de usuário separada da conta dele. Se eu clico no inicial, ele mostra aqui, ó, qual usuário está logado. É o usuário Freitas, que é o usuário de nível administrador. O que é isso? O administrador ele tem permissão para fazer qualquer recurso de configuração dentro do computador. Então ele tem permissão para fazer tudo. Se eu criar uma nova conta de usuário, vou clicar aqui em gerenciar outra conta. Aí ele tem a convidado, que é uma conta padrão que vem desativada, e o administrador. Vou criar uma nova conta de usuário e vou dar o nome de Hugo Vasconcelos para ela. Beleza, aqui eu posso escolher se ela vai ser padrão, né, se ela vai ser limitada, não vai poder instalar programas, desinstalar, fazer alguns recursos que só administrador pode. Ou se ela vai ser de nível administrador, que pode, além de fazer tudo, pode excluir outra conta de usuário. Então vou deixar ela como um usuário padrão, que é um usuário limitado, e vou criar uma conta. Então esse usuário padrão ele pode ser controlado por aquele outro usuário que é o administrador, que é o Freitas. Se eu clicar em cima da minha conta, eu posso criar uma senha para ela. Então eu coloco uma senha aqui, ó, somente eu vou poder acessar. Então um pouquinho 1, 2, 3 e vou confirmar ela com 1, 2, 3. Aqui eu posso deixar uma dica para que eu possa lembrar essa senha depois caso eu esqueça. Não vou preencher com dica. Eu posso trocar a imagem de exibição dela. Então a conta de usuário é uma conta que você cria para poder dividir arquivos aí dentro do computador. E como que eu acesso essa conta? Eu vou vir aqui no iniciar, né? Aqui do lado de desligar eu peço para trocar de usuário. Então eu posso ir para aquele outro usuário em que eu tenho feito. Eu não vou fazer porque senão o programa em que eu utilizo para gravar as aulas é fechado e não dá para mostrar. Mas se você trocar de usuário aqui, ó, faça o teste aí no seu computador para visualizar. Ele vai te mostrar o usuário que você tinha antes e esse usuário que você acabou de criar ali. Então o painel de controle é basicamente para fazer as configurações no computador. Só uma coisa que eu não falei referente ao próprio painel é isso aqui em cima. Eu posso exibir ícones pequenos, ícones grandes, né, um pouco mais destacados aqui, se você tiver com dificuldade para visualizar e achar, ou por categoria, onde ele vai separar de uma forma mais restrita aqui os meus itens. Eu gosto de usar ícones pequenos para que eu visualize quase tudo aqui, né, na minha tela. Então
sobre painel de controle e sobre Windows é isso aqui. Próxima aula eu vou deixar umas questões para vocês aí do primeiro módulo e na última aula eu vou corrigir essas questões.